Programa A Redenção, começando para você e toda a sua família, aquele nosso encontro toda semana, onde nos abrimos para a graça de Deus e aprendemos, através da palavra do Senhor, dos ensinamentos de Santo Afonso, a lutar mais e mais para vivermos a salvação, ou melhor, para vivermos a oração e alcançarmos a salvação. Tenho alegria imensa de dividir esse momento com você e também com o Padre Everson, sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Querido irmão, querida irmã, que a bênção de Deus nos acompanhe nesses últimos programas que estamos fazendo sobre o livro da oração. Porque Santo Afonso, que valorizava muito esse livro, tanto assim que ele escreveu mais de 100 livros, ele dizia que o livro da oração foi o mais importante, porque ele dizia sempre: quem reza se salva, quem não reza se condena. E é por isso que hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante para a nossa vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Firme deve ser a razão por que esperamos. Quer dizer, por que rezamos, porque confiamos na bondade de Deus. Qual é a razão? Por que eu acredito em Deus? Por que eu espero em Deus? Porque eu tenho certeza de que a graça de Deus vai me ajudar a vencer as dificuldades e chegar na vida eterna feliz. Firme deve ser a razão porque eu confio. Sobre tudo isso nós vamos falar no programa de hoje, sempre sendo conduzidos pela graça do Espírito Santo. Então clame junto conosco: vem Espírito Santo, toca os nossos pensamentos, sentimentos, toda a nossa história. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Através da palavra, o Senhor fala muito ao nosso coração. E como não ter o contato com a palavra de Deus aqui no programa? Sempre, né? Por isso você é convidado a também pegar a sua Bíblia e abrir lá em Colossenses, no capítulo 1, lá nos versículos 21 a 23. O Senhor vai falar muito ao nosso coração. Vamos meditar juntos? Diz assim, ó: também a vós, que outrora vivíeis afastados e éreis inimigos, só pensando em obras más, agora, no tempo presente, Ele vos reconciliou pelo corpo carnal do seu Filho, entregue à morte, a fim de que possais comparecer diante dEle como santos, íntegros e irrepreensíveis. Isso enquanto permaneceis bem fundados na fé, sem vos desviardes da esperança dada pelo Evangelho que ouvistes, pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra, como eu disse, sempre nos ensinando. E Padre Everson, essa palavra não é nada de coincidência, mas tem todo um estudo, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. É o fundamento que Santo Afonso utiliza, sem dúvida alguma, refletindo esse pequeno trecho na carta aos Colossenses. Quando Santo Afonso coloca para nós também o convite de refletirmos, né, que nós
nós somos pecadores. Por isso ele vai dizer, outrora eres inimigo, mas agora somos transformados. E eu achei interessante como Paulo aos Colossenses diz, pelo corpo carnal, pela morte de Jesus, e contemplando a paixão de Jesus, nós não temos direito nenhum direito de duvidar da bondade de Deus. Por isso, firme deve ser a razão por que esperamos. Esperamos porque temos um Redentor que morreu por nós. E Santo Afonso, né, eu gostaria de voltar ao final do seu trabalho sobre a oração, quando ele diz, a intenção que tive em escrever essa obra não foi outra, senão a de bendizer, de agradecer, louvar a providência e a bondade de Deus, de socorrer os pecadores, a fim de não se entregar ao desespero, julgando-se privados da graça, e também para afastar toda desculpa quando vierem dizer que não tem força para resistir aos assaltos da paixão e do inferno. Veja bem, Santo Afonso ele é muito coerente nas suas reflexões, ou melhor, na sua contemplação da bondade de Deus, né? Eu acho tão bonita essa dimensão que ele coloca para nós, né? E é interessante que ele, refletindo, ele vai dizer, sim, deve ser firme a nossa confiança em Deus, consequentemente, firme também deve ser o motivo da nossa esperança. Não sendo firme, mas duvidoso o fundamento da esperança, não poderíamos esperar e agradar a Deus, aguardar de Deus a salvação e os meios necessários para alcançá-lo. Olha que coisa bonita. Se é firme a minha confiança em Deus, então eu também tenho uma firme esperança de que eu vou ter os meios necessários para viver a graça de Deus em minha vida, Caísa. Isso, e Santo Afonso continua fazendo uma comparação bem interessante, dizendo assim, que a nossa esperança deve ser imóvel como uma âncora segura e firme, pois está fundada nas promessas divinas, que não pode enganar. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim para tornar completa a vossa esperança. Comparação bonita, hein, padre? É com a âncora, mas é interessante que depois Santo Afonso vai dizer, a nossa esperança de obter a salvação e os meios necessários para a mesma deve ser firme da parte de Deus. Os motivos dessa certeza são o poder, a misericórdia e a fidelidade divina. E Santo Afonso completa imediatamente, mais firme é a fidelidade de Deus em prometer-nos a salvação pelos merecimentos de Jesus Cristo e dar-nos as graças necessárias para isso. Veja bem, é na contemplação da paixão e da morte de Jesus que Santo Afonso vai tirar essa certeza, que vai dar essa firme esperança da salvação eterna que vamos conseguir dentro da nossa realidade limitada e muitas vezes marcada pela nossa limitação, nossa fraqueza, pelo pecado. Mas jamais nós nos desesperamos, porque a bondade de Deus vai se manifestar em qualquer momento da nossa vida, Caísa. Ô padre, isso é tão bonito, e você também que está nos acompanhando, é tão importante, porque você deve fazer essa experiência também. Eu faço, o padre Everson faz, essa experiência de, a cada dia, crescer mais e mais na certeza de que Deus me ama. E porque Deus me ama, Ele vai ser fiel, Ele vai ser
firme em suas promessas e eu posso, então, olhando para Deus, para esse amor que Ele tem para comigo, eu posso confiar nessa firmeza dEle, posso ser firme na minha esperança. Não é porque eu dou conta, não é porque eu vou fazer tudo certo, mas sim porque eu tenho um Deus que me ama, que me adotou como filho, como filha, e por isso me concede essa grande graça. Então, é sempre, Padre, em tudo, é sempre ter os olhos voltados para o Senhor. Os olhos voltados para o Senhor que manifesta a nossa confiança na bondade dEle. E uma confiança que se exprime na nossa oração. Por isso, Santo Afonso, mais uma vez, está repetindo, a oração é o meio necessário para a salvação. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Ah, queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso era um santo que ficava no meio do povo, mesmo depois nomeado bispo, Santa Ágata dos Godos. Ele não ficava escondido dentro do palácio, ele estava no meio do povo, ele vivia a realidade das pessoas e ele se compadecia principalmente das pessoas que se debatiam nas suas dificuldades espirituais. Por isso ele diz que nós não podemos jamais duvidar que a graça de Deus é dada a todos, a cada um de nós, Caísa. Nós não podemos duvidar. A graça de Deus é dada sempre, sempre, sempre. E nessa certeza de que a graça de Deus nos é dada sempre, Santo Afonso diz sobre isso, a salvação, para conseguir a salvação, então não compreendo como poderiam entender-se os referidos textos e como os pregadores, com tanta força, possam exortar a todos em geral a se converter, a resistir os inimigos, a caminhar na virtude e, para conseguirem tudo isso, a rezar com confiança e perseverança, quando a graça de rezar não fosse concedida a cada um, mas somente àqueles que recebem a graça eficaz de rezar. Então, não teria como, Padre, confiar de que nós iríamos conseguir a salvação se nós não olhássemos para Deus e percebêssemos um Deus que vai ouvir sempre a nossa oração e que não vai conceder a graça somente a um ou a dois, ou, enfim, vai conceder a graça de rezar a todos e dar essa certeza, essa firmeza da esperança para todos nós. E, Caísa, é uma frase tão simples, mas tão profunda. Santo Afonso escreve, digo e repito e repetirei sempre, enquanto tiver a vida, que toda a nossa salvação está na oração. Que bonito. Momento onde é sempre certa a presença de um missionário redentorista para nos ajudar também a crescer na oração. E hoje falando de Maria. Quem vai falar conosco, nos ensinar um pouquinho sobre Maria, é o irmão André Luiz Silva Oliveira, diretor do Centro Redentorista de Espiritualidade. Vamos aprender juntos. O quarto pilar da devoção redentorista é a devoção à Santíssima Virgem, que nos acompanha desde a fundação da congregação. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador, sempre foi um homem muito mariano. Ele recebeu da formação familiar essa devoção à Nossa Senhora, que é muito própria da cultura italiana. Santo Afonso nos transmitiu essa devoção juntamente com a fundação do Instituto. Os redentoristas, aqueles que bebem da nossa espiritualidade e carisma, encontram na devoção mariana um dos pilares fundamentais de toda a vivência espiritual do Instituto. Nossa Senhora, para Santo Afonso e também para todos nós devotos e devotas dela, representa a síntese da pessoa humana. Maria é aquela que melhor viveu o discipulado cristão, viveu sempre em direção ao reino e às coisas de Deus. Nossa Senhora sintetiza em si a beleza da maternidade e a beleza do discipulado cristão. Olhar Nossa Senhora como um dos pilares da espiritualidade redentorista é perceber que Deus conta com a pessoa humana,
como ele contou com Nossa Senhora, como ele se confiou o sim e a vocação que ela respondeu, com o sim e a vocação que todos nós, batizados e batizadas, recebemos em nossa vida. O pilar mariano, a espiritualidade mariana, faz parte da tradição da Igreja. E na perspectiva de Santo Afonso Maria de Ligório, ela representa a mulher das possibilidades. Aquela que se confiou plena e totalmente em Deus e que Deus quis que fosse nossa mãe. Maria foi a grande mãe de Santo Afonso e ela é hoje a mãe de todos os missionários redentoristas e daqueles e daquelas que experimentam e vivenciam a nossa espiritualidade redentorista. Este quarto pilar, Nossa Senhora, nos motiva a viver segundo as virtudes de Nossa Senhora. A mulher que bem viveu as virtudes cristãs, que bem viveu o discipulado cristão, nos ensina que é possível a toda e qualquer pessoa viver segundo o Evangelho, a Palavra de Deus, segundo os ensinamentos do Reino, o Reino de Deus, e segundo o discipulado cristão. Nós podemos vivenciar tudo isso na ótica de Nossa Senhora, que Maria Santíssima, que nunca abandonou Santo Afonso, não nos abandone jamais, e que a nossa devoção a Nossa Senhora cresça cada dia mais e mais. Irmão André, nós queremos mais uma vez agradecer ao senhor e sabendo que o Celespe estará sempre conosco. Muito obrigado, irmão André. E aqui no programa Redenção, nós sempre também aprendemos com a obra de Santo Afonso, as glórias de Maria. Ele que nos fala hoje de uma missão, ou melhor, da missão de vencedora da serpente infernal, Nossa Senhora. E eu destaquei aqui uma parte que diz assim, ó: louvado seja Deus, o Senhor a preveniu com tanta graça que ficou livre de toda mancha do pecado e dessa maneira pôde a Senhora abater e confundir a soberba do inimigo. A Virgem Maria, Padre Everson, sempre nos ensina a combater todo o mal e intercede por nós também nessa luta. E Santo Afonso vai lá na primeira página da Bíblia e vê o fundamento da Imaculada Conceição, a inimizade entre Nossa Senhora e o pecado. Quando lá na primeira página Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Maria foi sempre inimiga do pecado, porque o pecado jamais dominou em qualquer momento, desde a hora da sua concepção até agora, no reino dos céus, elevada aos céus. Maria foi sempre livre de qualquer culpa. Lá em Roma, na Via Merulana, a igreja de Santo Afonso, onde está o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse lugar foi escolhido por Maria. É interessante que, dentro das dificuldades, a igreja de São Mateus, que existia lá, foi destruída. Depois, o roubo mas Nossa Senhora escolheu aquele lugar, como escolheu outros lugares. Aparecida, Lourdes, Fátima, e, sem dúvida alguma, lá em Roma, na igreja de Santo Afonso, que foi construída em cima das ruínas da igreja de São Mateus, onde o quadro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi venerado antes. Hoje nós temos a alegria de ter lá a devoção a Nossa Senhora. O tempo passava e outras evidências demonstravam que a Virgem do Perpétuo Socorro tinha um propósito naquele lugar.
um cronista da comunidade vasculhou uma série de documentos escritos sobre as antiguidades romanas e encontrou referência à igreja de São Mateus. Era uma citação informando que na igreja havia um ícone da Mãe de Deus de grande veneração e famosa por seus milagres. O assunto se espalhou pela comunidade e todos discutiam uma forma de encontrar o ícone do Perpétuo Socorro. Padre Miguel Marque finalmente se recordou do que o irmão Agostinho havia lhe falado na época de coroinha. Ele tinha visto o ícone várias vezes e, entusiasmado, informou aos seus companheiros que sabia exatamente onde ele estava. E que bênção é para a nossa vida termos a ajuda, sim, a intercessão de Nossa Senhora e também a ajuda dos pensamentos de Santo Afonso, né, para nos conduzir nessa busca de Deus, nessa caminhada que nós trilhamos a cada dia, que temos que lidar com muitos desafios, não é? E Santo Afonso hoje nos ensina através de um pensamento bonito demais que diz assim, ó: dentre os que se perdem, nenhum se perde por causa do pecado original de Adão, mas por própria culpa, pois que Deus a ninguém nega a graça da oração. Com ela, obtém-se de Deus o auxílio para vencer toda concupiscência e toda tentação. O uso necessário da oração deve ser experimentado com grande fervor, desejando alcançar a vida eterna. É a nossa luta, Padre, deve ser sempre alcançarmos a salvação. E a nossa certeza de que a nossa salvação está ligada com uma dependência da oração em nossa vida. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Eu não quero me condenar. Ninguém de nós quer ser condenado aos suplícios eternos. Mas vamos para a alegria do céu com a oração, Raíza. Por isso, convidamos você agora para rezar junto com a gente e também sendo conduzidos aí pelos pensamentos de Santo Afonso. Vamos rezar com ele. Meu Redentor, arrependo-me de vos ter desprezado e estou decidido a vos amar e a vos obedecer a todo custo. Atraí-me todo ao vosso amor, pelo amor que me tivestes, morrendo na cruz por mim. Amo-vos, Jesus, amo-vos com toda a minha alma, amo-vos mais do que a mim, a vós que mais do que todos me amais, tendo por meu amor sacrificado a vida. Entristeço-me vendo a minha ingratidão, pobre de mim que já me perdera. Espero, porém, que pela vossa graça me tenhais restituído a vida. Esta será a minha vida, amar-vos sempre, meu sumo bem. Maria, minha esperança, fazei que eu viva sempre unida a Jesus. Amém. A nossa vida, Padre, a nossa caminhada de fé, ela é uma luta diária. E nessa luta, sozinhos, nós não conseguimos vencer. Precisamos ter essa confiança, essa esperança firme no Senhor. Com uma certeza absoluta de que a graça de Deus, o auxílio de Deus, a força divina não nos faltará. E certamente nós podemos olhar para a confiança de Nossa Senhora. Eu estava contemplando um pouquinho a imagem da Pietà, Nossa Senhora com Jesus morto nos braços, e fiquei imaginando a dor da mãe que segura um corpo de um filho que está sem vida. Mas Nossa Senhora não desespera, porque ela confia que seu filho morreu, mas vai ressuscitar. E nós também vamos confiar com uma certeza absoluta de que a graça de Deus nunca nos faltará. Por isso, pela intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da Esperança, vamos pedir a bênção de Deus. Por intercessão de Nossa Senhora,
a Mãe do Belo Amor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Deus por esse nosso encontro. Eu deixo meu abraço e a gente sempre conta com a sua companhia neste momento de oração. É o nosso retiro espiritual que vamos seguindo o nosso caminho, nos aproximando da salvação. Um forte abraço para você e a família. E queridos irmãos e irmãs, se eu deixo aqui o meu abraço, porque aquelas crianças sempre me davam um abraço, assim, quando Padre, meu abraço para o senhor, falei desse, e eu agora transmito a todos os meus queridos irmãos o meu abraço fraterno, o meu abraço de confiança na bondade de Deus. Fiquem com Deus.